Galera, no vídeo de hoje de informações é muito importante. Fica até o final, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, que essas informações de hoje é muito importante, tá bom? Primeira informação, galera, que eu quero passar aqui pra vocês, que é muito importante. O Trump já assinou lá já um papel, já informando que assim que ele terminar lá o que ele tá fazendo no Irã, o próximo que ele irá visitar será o Brasil. Então, se a América começa a olhar pro Brasil, e não estão olhando de uma forma positiva, tá? Eles querem montar o tecnato deles, que vai lá desde a Groenlândia até na Venezuela, beleza? Mas o Brasil tá no meio. Então, por que eles vão vir pro Brasil? Porque o Brasil faz parte do sul-americano. E aí, tanto o pessoal da América, tanto eles querem coordenar esse tecnato, e o Brasil tá no meio. Porém, o Brasil tá se envolvendo com pessoas lá do tecnato do outro lado, está se envolvendo com a China, e não é esse o objetivo dos Estados Unidos, tá? Então a gente também irá passar por momentos difíceis, tá? Então esse vídeo já é para alertar vocês. Segundo vídeo, galera, sobre o SUS. Galera, vocês acreditam que o governo, para fazer propaganda, tá? Sendo que o presidente anterior foi proibido de fazer até live de dentro da casa dele, foi proibido porque não podia fazer propaganda política. Aí o 13 nesse ano já bancou o carnaval dos outros. Já fez propaganda. Não aconteceu nada com o cara. Quem vai mexer com 13, né? Aí agora vão fazer um filme para falar sobre a história do SUS. De pessoas que tem mais de 3 milhões de pessoas na fila para ser aposentado pelo INSS. Um país que o idoso foi roubado. E o nosso SUS é uma piada. Se você for lá numa UBS e você ficar menos de uma hora lá, foi um milagre. Então a gente não tem que ficar gastando 5 milhões aí para contar a história do SUS, sendo que você podia pegar esses 5 milhões e colocar no SUS. Melhores médicos, melhores máquinas. Galera, eu trabalho com a condição de saúde, principalmente com a questão de UBS. Eu presto serviço para uma UBS. E eu sei como que o sistema maquinário de lá e manutenção da rede se encontra. Aí o presidente, essa pessoa, vai gastar 5 milhões e meio num filme de porcaria, sendo que ele podia pôr na própria máquina de saúde. Pelo amor de Deus, gente. Então, qual é a sua opinião? Você prefere o filme do SUS, que quem vai fazer é o Bruno Galhaço, o bonzinho da Globo, ou esse dinheiro investido no próprio SUS, na própria máquina de saúde, que quem vai usar é o pobre. O rico não usa o SUS, tá? E o terceiro vídeo, infelizmente, tá? O sistema já está se articulando para consumir e fechar o seu comunismo aqui no nosso país, infelizmente, tá? E isso que eu estou dizendo hoje, se o 13 continuar, eu não poderei mais dizer a partir de 2027, tá? Já estão querendo fechar com agências para fiscalizar o que eu posto e o que você posta. E aí de você postar algo negativo do 13, assim como é lá na China, tá? Pessoas que postam coisas contra o governo ou some, né? Ou some ou fica preso em locais sendo reavaliados, vamos se dizer assim, tá? Mas veja o vídeo até o final, deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo. E se você quiser abençoar o canal, vai na lojinha do canal, vai no primeiro link da descrição, a loja na Shopee que eu montei para estar aí bancando e ajudando o canal que não é monetizado, galera. Então lá tem várias categorias, moda masculina, feminina, casa, carro, saúde, até defesa pessoal. Então, bora lá na loja, compra lá alguma coisa que vai te ajudar lá. E se tiver alguma coisa que você queira e não tenha lá, tanto pelo QR Code, tanto pelo link na descrição, você vai ter acesso ao WhatsApp do canal. Lá você pode deixar a pergunta da loja, do treinamento MDF aqui do canal, que é eu te ensinando a investir. E terceiro, você pode também deixar dúvidas sobre o vídeo aqui do canal. Mas sobre o vídeo, eu prefiro que por enquanto vocês deixam perguntas aqui no YouTube.
Beleza? Então bora para as reações e... Presta atenção que isso aqui é muito sério. O presidente Donald Trump assinou uma ordem autorizando as Forças Armadas norte-americanas a fazerem operações contra cartéis do narcotráfico de norte a sul do continente americano. Notícia que tá pegando fogo aqui. E é por isso que o 13 não queria que colocasse o PCC e o Comando Vermelho, tá, como esses grupos terroristas. Por isso que ele não queria, para não dar margem, tá, dos Estados Unidos invadir a gente como fez lá na Venezuela, beleza? Nos Estados Unidos, após publicação de ninguém menos que o jornal The New York Times. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou em segredo uma ordem que autoriza as Forças Armadas a fazerem operações em outros países contra cartéis de drogas latino-americanos. E o Lully, hein? Como que tá o Lully nessa aí, hein? A informação foi publicada primeiro pelo jornal The New York Times e confirmada depois por outros meios de comunicação. Lula tá brincando com coisa séria e colocando o Brasil em risco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não vai tolerar, seja quem quer que for e qualquer que seja o país que ofereça riscos pela via do narcotráfico à sua população. Portanto, presidente Lula, classifique imediatamente o PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas, narcoterroristas e máfia, ou se prepare para as Forças Armadas Americanas entrando no Brasil e essa história não vai terminar bem. Galera, na humildade aqui, vamos ser sinceros. Não interessa se você é de esquerda, de direita, do centro, do raio que eu parta. Vocês concordariam dos Estados Unidos invadir aqui com o intuito, tá, de batalhar contra esses grupos terroristas? Sim ou não? Tá? E se você quiser explicar melhor ainda, vai ficar mais completa a sua mensagem, o seu ponto de vista, tá bom? Então eu vou deixar essa pergunta pra vocês aí. Eu, do meu ponto de vista, se ele for pra ir atrás dos terroristas, eu apoio a entrada dos Estados Unidos no Brasil. Já que o Brasil, ele por si só, não consegue se proteger, então que venha alguém, tá, que tenha caráter e poder bélico e bata de frente aí com esses terroristas. Eu concordo. E você? O que você acha aí do seu ponto de vista? Bora aqui pro próximo vídeo separado. Nos livre desse... Estamos cansados de vocês, pilantras. Deus Todo-Poderoso nos livre desse mal de uma vez por todas. Bruno Galhaço vai estrelar um filme cujo tema é o SUS. Filme nada mais nada menos custeado por 5 milhões de reais do dinheiro público, do seu dinheiro, contribuinte. Filme baseado na obra do Drauzio Varela, aquele mesmo que disse que na pandemia era só uma gripezinha, e aquele mesmo que foi no podcast e diz que a liberdade... Galera, do Drauzio Varela, ele começou falando que era só uma gripezinha. Aí depois, não sei o que aconteceu, tá? Não vou dizer que ele, de repente, recebeu ali um dinheirinho ou uma pressãozinha, que de repente ele começou a falar pra ficar preso dentro de casa. Que coisa controvérsia, né? Mas não quero nem ficar falando do convite, sobre o convite 19, tá? A ação da maconha tinha que acontecer. Ele disse que aquilo ali tinha que ser tratado apenas como um caso de saúde e não de polícia. Aí eu te pergunto, um caso de saúde faria uma apreensão de quase 50 toneladas de droga? É a favor de liberar. Mas aqui, ó, a polícia prendeu-se quase 50 toneladas de maconha. A mesma coisa que ele quer liberar. Só pra te lembrar aqui que você que não conhece o cotidiano das comunidades, eu falo com autoridade porque eu vim de lá. Esses caras se auto-entorpecem lá, descem da comunidade pras ruas, chega nas ruas, eles nos roubam nosso carro, nos roubam nossa moto, nos roubam nosso celular e nos roubam a vida. E esses canalhas são tudo envolvidos nisso daí. Mas vamos voltar ao SUS. 5 milhões pra bancar essa farra do boi aí, do nosso presidente safado. Pra pagar atores pra tentar nos enganar. Ao mesmo tempo ele veta quase 50 milhões em verbas para o SUS da Paraíba. Emendas previstas para o SUS da Paraíba em 2026. É claro que eles estão desesperados, é a última jogada dele. Iludir o pobre. Ele já gastou mais de 3,5 bilhões em publicidade pra limpar a imagem dele e do governo. Claro que não somos idiotas. O SUS é essencial para o sistema funcional da saúde no Brasil. Claro que essa obra não é dele, é só vocês pesquisarem. Será que o Bruno Galhaço sabe como anda nosso sistema de saúde no Brasil? O dinheiro desse filme não dava pra bancar remédios? Não dava pra melhorar o maquinário? Alguém avisa ao Galhaço que o hospital cenográfico não reflete aquilo que representa o brasileiro, não reflete a nossa dura realidade. Um filme... Tá vendo aí, galera? Então, qual é a opinião de vocês? Vocês acham justo, né, tirar do SUS o dinheiro que ia pra maquinário, pra funcionário, pra médico e fazer um filme? Porque provavelmente vão colocar que o 13 é Deus no filme. É mais uma propaganda deslavada para aquele pobre que mora no meio do mato, que não tem acesso à informação verídica,
Tem muitos pontos do Brasil que nem tem internet ainda, galera. Tem locais que o povo tem é pra comer. Então a pessoa não vai gastar 80, 100, 150 com internet. Então, o que passar na televisão é o que eles acreditam. Então, eu sou contra o filme. E você? Qual é a sua opinião? Você concorda? Você acha justo fazer um filme do SUS, tirar dinheiro do SUS pra colocar num filme pra romantizar e colocar o 13 como Deus e que o SUS cresceu, sendo que é mentira? O que você acha? Melhor o filme ou melhor colocar o dinheiro lá no SUS, no sistema de máquinas e melhorias do SUS? O que você acha? O dia que eles não conseguirem mais controlar a narrativa, eles vão calar o povo. Eu falei isso há mais de um ano atrás e olha agora. O Supremo vai abrir licitação para uma empresa com seu dinheiro. Com o nosso dinheiro, com o meu e com o seu. A gente que vai bancar as pessoas que vão aprisionar o meu post, o seu post, o meu vídeo, o seu vídeo. E aí? Será que tá certo? Você vai bancar o próprio povo que vai cancelar você? Ainda bem que esse ministro de esquerda que tentou ir, né, enfim, entrar lá, não conseguiu. Até que enfim, tá? Os nossos políticos, senadores, deputados tiveram culhões e usaram os seus culhões pra votar. Porque uma coisa é você fazer um vídeo falando que é contra o 13. A outra coisa é, por baixo dos panos, você receber uma mesadinha e na hora de votar, você votar a favor do 13. Tá? Então tem muito político. Gente, eu quero que vocês comecem a estudar um pouquinho mais sobre política. Vocês vão ver que tem muito político lixo que ele faz um post falando mal do 13. Por baixo dos panos, ele recebe um dinheirinho. E aí, na hora de votar, em alguma emenda, em alguma coisa, em alguma CPI, ele vota a favor do 13. Então, fique de olho. E, galera, vamos buscar informação. Quem foi que votou a favor da entrada desse cara? Que queria que fizesse a entrada desse cara, do Messias. Vamos descobrir e não vamos votar nesses caras nessa eleição de 2026. Não vamos colocar a Copa do Mundo acima das nossas eleições. Pelo amor de Deus. Pense com o cérebro e não com o coração. Bora continuar aqui. Meu caro cidadão brasileiro, para fiscalizar o que é dito sobre eles. Mas calma, eles não querem calar você. Eles só querem saber o que você está falando e se é verdade ou fake news. Mas adivinha, quem decide o que é verdade ou fake news no Brasil é o próprio Supremo. Ou seja, o Supremo fiscaliza tudo, mas quem fiscaliza o Supremo? Eles mesmos. Então, como a gente sabe se a mulher do viadinho de toga teve um contrato de 129 milhões de reais, sim ou não? Se eles disserem que não, ai de você no Brasil falar que sim. É isso que está acontecendo no Brasil. É a porra de uma ditadura. O nome chama República Federativa do Brasil. Deveria ser uma democracia. Mas é a porra de uma ditadura. E se você não enxergou isso até agora, você tem um problema mental muito grande. Cada vez mais você vai ser limitado. Você já mora hoje, diferente de vários anos atrás, 30, 40 anos atrás, hoje você mora com muros cada vez mais altos e grades cada vez mais fortes no portão. Como se fosse um cachorro. É verdade, gente. É verdade. O crime, antes que a gente via que era só lá pro lado do Nordeste, ele já tá aqui. Tanto no Centro-Oeste, tanto no Oeste, tanto aqui no Sul. E eu tenho percebido, sim, muitas pessoas que se dizem preferir apartamento porque tem a ilusão de ser mais seguro. Então, o que você acha? Deixa a sua opinião aqui. Você acha que um prédio é mais seguro que uma casa? Eu acho. Eu acho. Mas qual é a sua opinião? Galera, nós, todos os dias, nós estamos sendo calados pelo sistema. E você tá deixando. Porque o seu negócio é Big Brother, é jogo. E você não tá olhando pra frente. Esse é o objetivo do sistema. Fazer que todo tempo você fique olhando pra direita, pra esquerda, pra direita e pra esquerda. E você não olha pra frente. Não olha pro seu futuro. Você não olha quem tá manuseando o seu futuro, que são os políticos. As leis que eles estão construindo. O Nepal foi correr atrás dos objetivos deles. E eles resolveram. Da forma deles. E um mês atrás teve mais um país aí também que foi atrás. E você, Brasil? E nós? Quando nós iremos fazer a nossa parte?
E parar de ficar esperando alguém aparecer e salvar a gente. Que isso não vai acontecer. Se a América do Norte entrar aqui para diminuir a criminalidade, ele não vai fazer de graça. Ele tá vindo por causa das nossas terras raras, que eles precisam. O eixo norte, eles querem começar a construir o chip deles. Eles não querem mais depender da China. Mas para fazer o chip deles, dependem terras raras. E quem tem terras raras? Brasil. Quem tem água? Brasil. Quem tem a maior comida, que vende comida para todo mundo? Brasil. E você, brasileiro, vai ou não vai se valorizar? Vamos ficar de olho nos políticos. Fique com Deus, galera. Domingo, meio-dia ou 3 horas, tem vídeo novo. Deixa o like, compartilha o vídeo. E não esquece, quer ajudar o canal? Vai na lojinha do canal, vai lá no primeiro link da descrição. Entra lá na loja da Shopee do canal. Tudo que tá lá tá com desconto, tá? Então, vai lá, compra alguma coisinha lá pra sua casa, pra sua vida, pro seu carro, pra sua saúde, que você vai estar abençoando o canal. Valeu, galera. Que Deus abençoe a família, o emprego e vocês. E tchau. Me ajuda.